Nos próximos meses, os brasileiros vão estar debatendo quais os temas importantes, quais os rumos da nação, o que pode ser feito para elegermos bons dirigentes e continuarmos com o desenvolvimento do nosso país. Quem conversa sobre as questões nacionais, como deveria ser essa pauta de debate do eleitor, conversa conosco hoje o senador Rubem Figueiredo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Acabamos com a questão Copa, o evento já se foi e agora o brasileiro começa a olhar os candidatos, preparar-se para ir às urnas. O que o senhor acha que acontece nesse debate político que a gente vai enfrentar nos próximos meses, senador? É um processo essencialmente democrático. É a oportunidade que o eleitor, o povo em si, tem para manifestar os seus sentimentos, as suas reivindicações, as suas aspirações. E eu considero que o povo hoje está muito mais amadurecido nas suas concepções políticas e partidárias. E ele vai manifestar-se agora. Há uma onda de mudanças, não é? Mas não se definiu ainda qual é o caminho que se deve tomar para chegar a essa meta optada da mudança. Isso vai começar agora, com a campanha eleitoral, não é? E intensificar-se com o período das divulgações radiofônicas e pela televisão. Nós estamos vendo os partidos apresentaram as suas chapas, apresentaram seus candidatos. Há a possibilidade de arranjos de partidos em estados diferente do que acontece para a eleição presidencial. Como é que o senhor vê essa questão da coligação? Como é que fica na cabeça do eleitor essas possibilidades de associação entre esses agentes da política, né? No meu estado, as coisas caminham de acordo com os cânones políticos e partidários. Lá, os partidos estão bem definidos de acordo com a sua tendência político, ideológica e doutrinária. Então isso é visível para o eleitor? Lá não vai haver esse conflito que está ocorrendo em outros estados. O que eu considero lamentável, não é? Infelizmente, nós não temos no país mais, como tínhamos no passado, uma concepção partidária, firmeza ideológica, orientação doutrinária para a execução dos programas partidários. Isso é lamentável. Eu creio, todos os candidatos estão prometendo que constituem programa primacial na campanha a reforma política e partidária. Isso eu considero essencial para nós partirmos para as outras 4 ou 5 reformas que são realmente necessárias ao país. E o senhor acha que essa reforma há que ser feita por um congresso específico para isso? Há que ser um grupo que só trabalha a questão da reforma política? Porque a reforma, como fazê-la, há vários caminhos e vários defensores de caminhos diferentes, né? Uma assembleia exclusiva depende da ruptura da democracia, o que nós não desejamos porque ela hoje está consolidada. Há senões aqui e ali, mas o princípio de respeito aos cânones democráticos, constitucionais está mantido. A opinião pública brasileira quer viver nesta democracia, ainda tenra, não resta a menor dúvida, mas que tem uma raiz consistente para dar a estabilidade que o povo deseja da direção da vida nacional. Eu, no passado, fui constituinte. Naquela ocasião, eu defendi um ponto de vista que foi vencido, que era uma Constituição, uma Constituinte autêntica, separada do Congresso Ordinário, Câmaras e Deputados, e as pessoas eleitas para uma Assembleia exclusiva para tratar exclusivamente das questões primordiais da nacionalidade. Era um projeto, inclusive, de iniciativa do senador, saudoso senador Afonso Arinos. Mas
prevaleceu outra ideia. Então, nós fomos de uma legislação comum, Congresso e Câmara, ordinária, e extraordinariamente ela se fez através da Assembleia Constituinte. Isso estabeleceu uma confusão muito grande. Interesses se conflitaram. O resultado é que nós partimos para uma ideia parlamentarista e, no final, ficamos num misto entre presidencialismo e parlamentarismo, e o resultado é uma mistura que nós não entendemos qual é agora. Não é? E que gera uma interferência muito grande do Poder Executivo no Congresso, em função da possibilidade das medidas provisórias, não é? Pois é. Então, em razão disso tudo, eu acho que hoje nós não temos ambiente para fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Se naquela época se cabia, porque nós estávamos restabelecendo os princípios democráticos. E havia uma expectativa muito grande da sociedade em relação a uma nova Constituição, sem dúvida. Mesmo assim não foi possível. Infelizmente houve essa falha, não é? Mas os princípios básicos estão aí estabelecidos e nós devemos respeitá-los. O que eu entendo que seria conveniente era que o presidente da República, com a autoridade que ele tem, sobretudo no início do seu mandato, encaminhasse uma proposta, entendeu? E insistisse, com seu prestígio, forçasse a votação dessas reformas básicas. Infelizmente, os nossos presidentes anteriores, os 3 últimos presidentes, os 4 últimos presidentes, pelo menos, não entenderam isso. Mas se ele usasse aquela força potencial mesmo para isso, não entenderam ou não havia efetivamente vontade política para isso, senador? Eu creio que eles não compreenderam a força política que eles tinham. Mas agora eu estou ouvindo dos candidatos do meu partido e dos outros partidos de que é fundamental que se implante essas reformas. Evidentemente, com primazia a reforma política. Depois viriam outros, a tributária, a previdenciária, a administrativa, enfim, botar o país nos eixos que ele está se desviando um pouco dele. Senador, com a sua experiência, sua bagagem na política brasileira, outro dia eu ouvi um comentário de um analista político, queria trazer esse comentário para o senhor ouvir suas observações. É certo que cada candidato, por exemplo, à presidência da República, tem o seu projeto de nação, tem as suas propostas, mas uma coisa é certa: todas essas propostas e projetos que qualquer candidato que vença essa disputa tenha, a hora que chega na convivência com um partido importante e presente como o PMDB, tudo há que ser negociado novamente. Como é que o senhor vê uma observação política dessa? Isso vem sendo assim e se consolidou? O senhor concorda com isso? Não, eu condeno isso, não concordo, eu condeno. Mas reconhece isso como fato? Eu reconheço que ele existe, por isso eu o condeno. Não é? Eu creio que o próximo presidente da República, ele deve ter a consciência de que o povo está clamando por mudanças. Mudanças, inclusive, na autoridade do próprio primeiro mandatário da nação. Se ele tem uma meta, um objetivo, não é, de fazer as mudanças, ele inevitavelmente ele tem que fazê-lo através da mais essencial, que é a reforma político-partidária. E eu creio... Isso na primeira hora? Na primeira hora. Ao assumir o poder, ele anuncia à nação que ele vai fazer isso e encaminha o Congresso. E exerce a sua influência nesse momento potencial de primeiro mandatário da nação, escolhido pelo povo, né, para atender os seus anseios maiores. Ele naturalmente, se quiser, e eu creio que qualquer um deles que assumiu o poder sabe que isso é a missão primordial dele, o fará. Vamos ver então. Fica a reforma política como um norte para essa atuação. Essa é a minha opinião. Senador, eu acredito que acontecerá. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado.
A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode trabalhar conosco enviando sugestões ou críticas. Use o telefone 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse o endereço eletrônico que está à disposição aí na sua tela. Até a próxima.